Olá, está no ar o programa Simplesmente Amigas e hoje a gente vai conversar com Marcos Fortunato sobre toda a experiência dele, empresarial e também o quanto Deus tem o levado para várias nações, falando tanto dessa parte técnica quanto da parte espiritual. É mesmo, e no final a gente traz uma mensagem mais do que especial. Não sai daí, o programa já está no ar. Just call my name and I'll be there. You just call my name and I'll be there. Quantos de nós começam uma caminhada, passa por circunstâncias e chega em outro ponto de uma maneira totalmente diferente? Muitas vezes nós não entendemos, não é mesmo? Mas temos que crer que Deus tem um propósito em tudo isso. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e algumas experiências aí, nós recebemos hoje um grande amigo, Marcos Fortunato. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui. Para nós também é uma honra, né? A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais e nós aí temos uma história, né? Mas não vamos entrar nos detalhes, porque eu e o Marcos já trabalhamos juntos, né? E mais de 10 anos, né? E por isso tu estás aqui também, né? Para contar como começou o teu trabalho, porque o teu trabalho te permite aí viajar, conhecer pessoas, né? Começou de uma maneira, tu vivesse uma transição aí, e hoje é de uma outra forma. Então é isso que a gente vai abordar aqui nessa conversa, né? Nesse bate-papo. Como é que isso tudo começou, Marcos? Tu te engajasse nesse meio associativista, através de entidades empresariais, né? Especificamente através da CIT, e que te proporcionou também o momento que tu vive hoje. Como é que foi lá atrás? Então, primeiramente agradecer a oportunidade, né, Lu, e é o que da gente estar aqui há vários momentos, aí é o que tenha feito um convite, e, infelizmente a gente não conseguiu por motivos profissionais e tal, mas acima de tudo eu também estava numa grande expectativa de vir aqui. Eu acho que o programa deveria ser Abrindo o Coração, né? A gente vai falar, eu acho que eu vou falar de coisas que talvez lá fora eu não tenha muita oportunidade para falar, a não sei, né, com pessoas que são cristãs e que reconhecem a presença de Deus, né, na vida da gente, e tanto na vida profissional como pessoal. Então, realmente, assim, muita expectativa de poder contar um pouco, né, dessa transição, que é o que conhece, a gente já tem contato aí há mais de 10 anos, né, que temos uma história aí. Acho que também foi uma das pessoas que contribuiu para a minha conversão, né, no momento das dúvidas a gente conversava, né, foi uma referência. E então, realmente, para mim tem sido grandioso poder estar aqui e contar um pouquinho disso tudo. Falar um pouquinho da minha história, eu, né, sempre tive Deus no coração. Assim, a minha família é católica, a base familiar toda sempre cristã, tinha uma relação com Deus, mas assim, conhecia Deus, mas não o reconhecia, né? E durante muitos anos, né, até meus 30 anos, eu ainda tinha essa noção de quem é Deus, o que era, e como católico tinha alguns referenciais que eu acho que foram muito positivos, mas não reconhecia. E aí, por conta do meu matrimônio, né, da minha esposa atual, eu tive um contato e passei a reconhecer Deus de uma forma diferente, até que realmente me converti, né? E assim, de uma forma, fico muito feliz, assim, acho que eu não faria nada diferente, né? Pelo contrário, eu acho que eu só tenho a evoluir nesse caminho. Às vezes reconheço que o final eu já sei, aonde eu vou estar e quando eu vou estar lá na frente. Não sei como, mas assim, tá claro que realmente isso, trabalhando na obra, sabe, se dedicando à obra de Deus, assim. Às vezes fico também admirado pelo trabalho das pessoas, né? Que tem esse contato, que tem esse referencial como Deus, tanto profissionalmente como nas igrejas também, né, ao qual eu tenho um pouquinho de contato. Então, a partir desse referencial, assim, acho que veio também num momento importante da minha vida, quando recém-formado da universidade, o mercado se abrindo, né, muitas oportunidades surgindo, também comecei a ter esse contato mais aprofundado com Deus, sabe?
E optei nesse caminho profissional, eu sou formado em administração, em ser consultor, né? E hoje reconheço que havia um propósito também, né, de Deus na minha vida com relação a essa profissão. Porque eu sou filho de empresários, meu pai tem um empresário, meu pai é empresário e tem um negócio, meus pais, né, há mais de 40 anos. Então praticamente eu já nasci no negócio, né, já cresci com esse ambiente empresarial. Por muitos momentos foram pontos de conflito na minha vida, né, porque realmente eu dizia sempre ao meu pai e à minha mãe que a gente não tinha uma família, a gente tinha uma grande empresa, né, onde todos envolvidos, o assunto muito discutido. Viviam a empresa em casa, né? Eu acho que isso trouxe alguns conflitos, de forma que eu também tentei buscar outros caminhos, né? Tentei seguir caminhos diferentes, no sentido de tentar achar de fato o que eu gostaria de fazer, né? E também algo que não me trouxesse tantos conflitos. E aí, na ocasião, quando tinha 19 anos, eu saí do negócio do meu pai, por opção, abri um negócio para mim e eu quebrei. Né? Eu falei meu primeiro negócio. Eu falo, olha, isso para algumas pessoas poderia ser terrível, como foi para mim na época, sabe? Filho de empresário, eu sabia, sabe? Eu nasci no meio de uma empresa, achava que entendia tudo sobre gestão e passei talvez pela minha primeira grande provação, assim, sabe? Que é a decepção de você ter um negócio que gerava emprego, falido, quebrado, que não existia, sair endividado também. E, então, assim, foi um momento muito difícil, mas mesmo não tendo muito essa noção, essa convivência com Deus, essa intimidade, eu sabia que havia algum propósito, né? E claramente, após todo esse fato, assim, rapidamente eu compreendi que para ser empresário, e esse é um tema que eu trabalho às vezes nas igrejas, converso com alguns empresários, a gente tem que estudar, tem que se preparar. Eu tinha que ter uma formação empresarial no sentido de um estudo científico, uma escola, né? E o outro propósito que ficou claro para mim foi essa questão de que o empresário precisa de ajuda. E hoje, óbvio, já, né, conhecendo e reconhecendo a Deus no caminho aí convertido, eu acho que não é só um apoio profissional técnico, mas um apoio espiritual também. Emocional. A relação entre empresário, dono de empresa, né, empreendedor e o seu negócio é muito mais que uma relação comercial, uma relação de negócio. Né? É um filho, É né? um filho. A sensação é essa. E principalmente quando você está suscetível a perdas, a dificuldades, Você dá a tua vida. acaba o emocional dele, o espiritual também fica abalado. Então, assim, por coincidência ou não, acabei entrando, né, me preparando e já ingressei na universidade, retomei toda a minha vida profissional, já com esse foco, assim, de ser consultor. E o que é mais bacana, né, depois de formado e já atuando na área, esse contato com Deus também me fez participar de um ministério para empresários. Então hoje, assim, o que é legal não é só esse conhecimento realmente prático de negócio, né? Hoje eu tenho uma empresa bem sucedida, né? Já não tem mais a mesma situação, até quando a gente também não sabe, mas precisava ter passado por precisava. Foi uma grande experiência, Lu, sabe? Uma experiência que eu conto para todos os empresários, né? A gente sabe essa perda, esse caminho da pessoa endividada, ao mesmo tempo com família, sabe? É difícil isso, é realmente muito marcante, sabe? Mas que existem formas de você dar a volta, sabe? Existem formas de você retomar, de se recuperar, tanto espiritualmente, tanto emocionalmente, né? Como tem o próprio negócio. Aquela situação ali não é o fim. Não é o fim. Isso, quando a gente tem Deus no coração, é o que tem poucas coisas que a gente aprende, assim, ou pelo menos tem a convicção. E uma delas era que nunca é o fim, sabe? É sempre o meio. O fim só Deus sabe, né? Infelizmente, nós chegamos no fim do primeiro bloco. Já! Então a gente tem muita coisa para conversar. Não sai daí, o programa Simplesmente Amigas volta já.
Voltando então ao programa Simplesmente Amigas de hoje, a gente está conversando com o Marcos Fortunato e ele estava contando um pouquinho da sua experiência que é tão grande, né, Marcos? Deus fez você passar por tantas situações para que hoje você pudesse estar no local onde Deus tinha um propósito para você estar. E você estava contando para a gente no primeiro bloco, né, do quanto era importante estudar, do quanto é importante se formar nessa área, estar embasado para que então você pudesse administrar, aconselhar, exercer a gestão na tua empresa e também auxiliar outras pessoas. E o quanto a empresa é um filho, né? O quanto a gente está ligado emocionalmente com o nosso negócio, né? Diante de tudo isso, assim, a tua experiência com pessoas, como é que tem sido, assim, porque você começou atendendo, né? E entrando na realidade dessas pessoas, né? Sim. Como é que foi tudo isso, todo esse processo? Então, essa experiência ela foi muito bacana. Num primeiro momento, se eu pudesse dividir esse tempo profissional, esse tempo de aprendizagem, eu diria que eu tive 2 momentos. Um momento foi mais o embasamento técnico de estudo, né? Realmente eu entendi que eu tinha que estar muito preparado para me poder aconselhar pessoas, né, empresários na ocasião. Eu tinha que estar preparado tecnicamente. Então essa foi a primeira busca, né? E em paralelo a isso, com a questão da minha conversão, né, desse contato, desse reconhecimento com Deus, eu comecei num segundo momento a entender um pouco mais de como isso interfere na vida das pessoas, né? Eu já entendia, já compreendi pelas experiências que a gente tem, que eram positivas e negativas, né, pelas vivências com outras pessoas, com empresários, né? Já compreendi um pouco como era essa reação, mas assim, entendi muito mais quando comecei, né, reconhecer a Deus na minha vida e na vida das pessoas como um referencial, que não era um referencial só pessoal, era um referencial profissional. E aí esse meu contato melhorou muito, porque você muda a relação, você passa a compreender um pouco como as pessoas se sentem. Nem sempre, por mais que o meu trabalho seja técnico, seja aconselhamento técnico, nem sempre o problema é técnico. Né, e a gente tem um dado, né, no mundo a gente vê que a maioria das empresas tem dificuldades, não é por problemas técnicos, são por problemas emocionais, são problemas de relacionamento, de falta de convicção, sabe? Por uma série de interferências do próprio mundo, de valores equivocados. E o incrível, e eu fico feliz com isso, porque a partir do momento que também comecei a me aprofundar mais um pouco no tema, a gente percebe na prática que as pessoas estão mais abertas, né? As empresas estão abertas a receber a tratar do tema espiritualidade, sabe? Mais aberto aos princípios do cristianismo, assim. Eu acho isso muito bacana, né? Interessante que a gente tem o hábito de falar que a gente trouxe Deus, né, para o negócio, né? E esquece que tudo isso começa em Deus, né? Sim. Nós estamos aí voltando, né? Voltando ao princípio. Assim, o princípio, o meio e o fim. Na verdade, a grande palavra que eu carrego é de reconhecimento, né? Nós reconhecemos que o princípio é de Deus, um reconhecimento que o estar agora nesse momento é propósito de Deus e lá na frente é propósito de Deus. Tem uma canção que fala, tem uma canção que fala, né? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Né? Eu não posso deixar de perguntar sobre aquele momento em que tu já conhecias Jesus. Sim. E que tu recebeu... Não, perdão, tu não lembra se tu conhecia já nessa época, eu não lembro, né, se eu era convertido ou não, mas já frequentava, assim. E um pastor Sim. te dirigiu uma palavra bem específica. Como é que foi esse momento? Então, com essa lógica dessa preparação de pessoas, né, eu também passei por um processo, né, de conversão e conheci pessoas, né, e essas pessoas, devo muito às pessoas da minha igreja, minha esposa e principalmente ao meu pastor, assim, né, que é de uma humildade, de uma pessoa muito simples. Reconheço que tecnicamente ele não tem nenhum tipo de conhecimento, mas tem uma sabedoria muito grande, né, quando trata das questões pessoal, né?
E é um referencial para a minha vida também. Tamanha simplicidade dele me comove, né? Me mantém focado e vejo que as coisas são puro. O que vem dessa pessoa para mim é muito puro e tenho confiança nas palavras dessa pessoa. E aí, num dado momento, o meu negócio estava recém-iniciando, né? Meu segundo negócio, uma empresa de consultoria na área. E naquela ocasião, o pastor teve uma visão. Obviamente eu já frequentava a igreja, não me recordo se eu era convertido ou não, mas o fato é que ele chegou num dado momento no meu escritório e teve uma visão de muitas bandeiras, né? E confesso que isso para mim é um pouco desafiador, porque como sou uma pessoa que mais cética, gosto racional, né? Essas coisas às vezes a gente fica pensando, será que é verdade? Será que não é? O que quer dizer? Como, sabe? Questiona, então né? me coloquei numa condição de questionar a mim mesmo, assim, até que ponto é fato, né? Como bom administrador, eu vivo às vezes pensando em probabilidades, quanto isso pode acontecer ou não. E naquele momento não havia nenhum indício, assim. Confesso para vocês, eu mal falava espanhol, então o mínimo que eu conhecia naquele momento, a experiência que eu tive foi no Paraguai, né? Fui comprar coisas, e há muito tempo. Já era uma bandeirinha. Já era uma bandeirinha. Mas assim, o mais bacana é que após esse momento, assim, passado um período, realmente eu tive minha primeira viagem, que foi para a Alemanha, e ali startou um processo de conhecer muitos países. Atualmente eu conheço 9 países, né? Praticamente em 7 deles eu trabalhei efetivamente, convivi com pessoas, né? Muitos países aqui da América Latina, da América do Sul. E realmente, assim, hoje eu entendo que isso também era um propósito de Deus, né? Que realmente essa visão, acho que preparou o meu espírito, a minha pessoa, né? E ao mesmo tempo se confirmou uma promessa de Deus na vida da gente, né? E também o bacana é isso, é poder conviver e lá fora também é uma experiência muito positiva. Lá fora também identifiquei pessoas que são cristãs, no meio em que a gente vive, assim, pessoas que também compartilham da mesma ideia, dos mesmos princípios, né? E também experiências, assim, de milagres diários, sabe? Nem tudo é flores, várias dificuldades a gente passa lá fora. E o bacana é que você nunca se sente sozinho, assim, sabe? Você sabe que Deus está ali e que Deus vai prover de alguma forma, que em algum momento as coisas vão se resolver, né? E a segurança também em casa, né? Porque queira ou não, você deixa a tua casa, né? Isso sem dúvida. E daí você sabe também que está seguro. Sem dúvida. A oração é algo importantíssimo da vida da gente, né? É um fato interessante sobre a oração, é que muitas empresas a gente fazia uma oração antes de iniciar os trabalhos. Num primeiro momento era uma coisa muito assim introspectiva, né? Chegava na empresa e fazia uma oração, né, em nome da empresa, em nome das pessoas que ali estavam, em nome do trabalho. E com o tempo aquilo algumas pessoas percebiam e o próprio empresário pedia para fazer a oração, né? Então isso também é outro ponto, assim, que a gente sai daquela coisa técnica, né? Daquela coisa racional e entra num caminho muito maior, muito mais, sabe, especial, sabe? São coisas que parecem detalhes, né? Parecem pequenas, mas podem fazer uma grande diferença, né? A gente está caminhando para o terceiro bloco, né? Passa bem rapidinho a conversa aqui, mas você não sai daí porque o terceiro bloco promete. Não sai daí, a gente volta já. Então, nós estamos de volta com o programa, né? Hoje recebendo Marcos Fortunato, né? Falando aí da sua experiência com Deus e da sua experiência profissional também, e somando essas duas coisas. Não tem como separar, né, Marcos? Não tem, Elke. Eu sou muito feliz, né, pelo caminho que eu escolhi profissionalmente e também, né, acrescentado aí a questão da vida cristã, né? Na igreja eu tive a oportunidade, meu pastor, né, me deu a oportunidade de dirigir um ministério de empresários, ao qual eu tive uma grande experiência e entendi claramente que por mais que preparado tecnicamente nós possamos estar, né, também precisamos da presença de Deus nos nossos negócios, na nossa vida, sabe? Reconhecer isso, sabe?
e lidar com isso também. E foi uma grande aprendizagem, assim, eu acho que isso agregou na minha vida profissional, porque, como eu falei, não só tenho hoje essa possibilidade de trabalhar tecnicamente, mas também ao mesmo tempo de plantar uma semente, de levar os princípios do cristianismo, né? De trabalhar a presença de Deus nos negócios, assim. E isso é difícil porque é do racional, né, de algo abstrato, concreto, que é a técnica de administração, para algo mais irracional, né? Também tive a oportunidade de trabalhar com capacitação e palestra, com pessoas usando esse tema, né, da questão da administração, através de uma abordagem bíblica, usando a Bíblia como um referencial de negócio. E a Bíblia é recheada de bons Recheada, princípios, né, com relação a isso. Confesso, de bons administradores, né? ótimo. Confesso que no começo eu ficava, mas como que a Bíblia pode me dar um referencial técnico hoje, né? E aí, buscando um pouco mais de informação, entendi, a escola da administração, ela tem 100 anos, para um pouco mais de 100 anos. E realmente muitos princípios da administração vieram da Bíblia. As pessoas não sabem isso, né? E aí, quando eu falo isso, eu falo, mas não pode, isso é da sua cabeça, não é da minha cabeça. Os pensadores da administração foram formados em escolas cristãs. Sim. Então, uma coisa não está desvinculada de outra. Talvez é a forma de eu interpretar. Então, hoje, qualquer ensinamento dentro da administração, da gestão, ela tem uma passagem da Bíblia, ou várias passagens que explicam com princípios, explicando tecnicamente como deve proceder, sabe? Isso para mim também foi, como eu sou um técnico, entendendo isso, sabe, foi muito bacana também, sabe, de reconhecer, olha, que joia, isso está tão próximo. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, todo mundo pode buscar um referencial, as pessoas podem orar, sabe, as pessoas podem, sabe, isso não custa nada, né? E gera um grande impacto. E nós que estamos do outro muda lado, uma história, né? muda uma história, sabe? Nós que estamos do outro lado reconhecemos e conseguimos ver nitidamente a transformação, sabe? Muitas empresas que eu passei, ela se transformou por conta da mudança das pessoas, por conta da palavra de Deus. Não foi da técnica. A técnica foi um algo a mais, né? Então, assim, todo esse princípio, saber que tudo isso tem um propósito muito maior, sabe? Que isso está respaldado, né, pela palavra de Deus, por essa coisa dos princípios cristãos, né? Isso é muito bacana, isso mexe comigo, né? Então, esse é um grande caminho, uma grande experiência que eu tive aí, que eu tento passar para as pessoas. Marcos, a gente tem que só te agradecer mesmo por esse papo maravilhoso, essa conversa. Eu Falei que pra agradeço. ti, a gente tem que jantar um dia. Ah, é verdade. Tá marcado, vamos marcar. O convite está feito no ar, porque a gente precisa prolongar mais ainda essa conversa, né? Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? E trazer a Gisele aqui também. Sim, sim. A Gisele já Seria está convidada. Ok, eu vou estender o convite. E nós vamos falar de um grande administrador da Bíblia, mesmo, né? gente. Ai, meu Deus, a Bíblia realmente é esse tesouro, né? E sem, assim, sem generalizar ou falar, ai, a Bíblia, né? Mas a Bíblia é prática, gente. Não tem como negar isso, né? E hoje, inspirada nessa história, ontem eu lembrava, né? A gente já fica com isso na cabeça, né? Tem que trazer uma mensagem, que mensagem eu vou trazer, né? Tá no contexto, não tá? E ontem, fazendo um estudo que a gente está fazendo muito importante, né? Que é o Deus Caminha na História, mostra como Deus caminha na história do homem por amor a ele, me veio o personagem de José do Egito, né? José que foi para o Egito, que era filho de Jacó. E aí eu vou ler um trechinho aqui, porque a história dele é extensa, né? Você já deve ter ouvido falar, mas eu convido para que você vá lá em Gênesis, lá no capítulo 37, começa ali praticamente, e você conheça, leia e se delicie com essa história, porque ela é rica, cheia de detalhes e mostra como Deus cumpre o propósito, né? Usando várias pessoas. E ali no capítulo 37, no versículo 10, fala assim: Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: Que sonho é esse que tivesse? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante a ti?
Talvez se você só ouça esse versículo agora, se você está ouvindo agora esse versículo único aqui, separado, talvez você não entenda tanto. Mas se você ler a história, você vai ver como Deus permitiu com José uma situação assim adversa, seguida de outras situações bem difíceis. Ele foi para a prisão, primeiro ele foi vendido como escravo, foi para a prisão, foi reconhecido, voltou para uma situação difícil, depois foi reconhecido novamente. Enfim, são muitos detalhes, eu não teria tempo agora para contar para você. Mas lá no capítulo 37 começa. O que é importante destacar aqui é que José era um sonhador. Ele tinha sonhos que o próprio Deus tinha colocado no coração dele. Talvez não tinha maturidade, né? Seu caráter Deus já conhecia, mas tinha que ser trabalhado. E essas situações todas cooperaram para que ele pudesse ser trabalhado, para que ele pudesse chegar no lugar onde Deus queria colocá-lo e cumprir o propósito não só dele, mas de toda uma nação, de todo um povo, né? De toda uma geração e gerações que se seguiram. Né? Talvez você não entenda a grandeza dessa história hoje, mas entenda o seguinte, que a situação que você vive, ela pode não ser tão fácil, não ser tão confortável, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está, né? Quando você chama Deus para participar da sua vida, Ele com certeza vai permitir algumas situações, mas sempre conduzir você para o propósito que Ele sonhou um dia. Ele sempre vai permitir que você passe por situações para trabalhar você, para que você se torne, para que você consiga amadurecer, para que você consiga subir um degrau e outro degrau, porque não tem condições de colocar diretamente no lugar onde Ele gostaria de colocar você. Não sei se eu estou sendo clara, mas essa história fala muito comigo e eu espero que de alguma maneira essa sementinha caia no seu coração. Porque não entenda a situação difícil, não entenda a situação adversa como uma inimiga sua. Convide Deus, convide Jesus para estar na sua vida e espere o tratamento dele na sua vida. Porque ele com certeza vai cumprir os seus sonhos, os sonhos que ele primeiro sonhou, para depois cumprir na sua vida os sonhos do seu coração. Nós queremos te agradecer, né, Marcos? Agradecer porque tu não contou a história do sushi, amigo. Bom, essas histórias a gente faz em outro momento. Extra. Tem a parte divertida do negócio. Mas nós queremos realmente agradecer, né, e pela tua presença aqui, dizer que o programa está aberto, né, para quando quiseres contribuir, até como profissional mesmo, né, e trazer dicas aí para os empresários, para as pessoas de casa. Manda um beijão para a Gisele, para aquela família linda. Com né? certeza, será entregue. E que Deus te abençoe, Amém. tá? Dessas tuas andanças Obrigado, aí Deus no me Brasil abençoe. e fora dele. Amém. Bom, amigos, é isso. O programa encerra. Né? Nós desejamos aí que a sua semana seja realmente abençoada. Né? As amigas, os amigos ficam por aqui, mas Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você aonde você estiver. Até o próximo programa. You feel like you're alone in your sadness. You just call my name and I'll be there. You just call my